Bom dia, bom dia, bom dia, paz seja contigo. Estamos indo aí derrubar o leão de hoje. E eu tava ali em casa ali agora, sentado, acabando de tomar meu cafezinho. Agradeci a Deus, né, que tá um dia lindo, por sinal, o céuzão azul aí. Olha o astro rei lá, brilhando, firme, forte. Eu tava lá tomando meu cafezinho, peguei a Bíblia no telefone e comecei a ler. No livro de Mateus, no capítulo 7, no versículo 24, Jesus disse algo muito interessante. Todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. O que isso quer dizer? Se você for ver na Bíblia, no livro de Mateus, no capítulo 5, 6 e 7, Jesus Cristo ele dá o maior ensinamento, que serve não só para a igreja, que sou eu, para os meus demais irmãos em Cristo, mas também para aqueles que não são cristãos. Tipo, imagina você quer ser um excelente operador de máquina numa empresa. Só que você não tem o conhecimento, você não sabe nada. Você começa do zero. Você chega naquela empresa, você olha a máquina, você é direcionado para trabalhar naquela máquina. E o operador que lá está, ele é extremamente experiente. Você cola com ele e pergunta, como que funciona essa máquina aí, meu amigo? Ele vai te dando as instruções, se ele tiver uma boa índole, é claro. Ele vai te dando as instruções, ele vai te ensinando o passo a passo. E à medida em que você vai recebendo as instruções e vai colocando em prática, você vai se tornar um operador tão bom quanto ele é. Não vou dizer que vai se tornar melhor, porque é a experiência que vai moldando você, vai te tornando um profissional melhor. Mas a partir do momento em que você recebe conhecimento para trabalhar naquela máquina e bota em prática, se você aprendeu certo, se te ensinaram certo, você vai ser bem sucedido. Aí vem Jesus ensinando. Todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. O livro de Mateus capítulo 5, 6 e 7 é um sermão incrível de ensinamentos de Jesus para todo ser humano. Por que eu digo todo ser humano e não somente para a igreja, para o cristão? Porque Jesus começou o versículo dizendo, todo aquele. O todo aquele é a maior abrangência possível de pessoas. Jesus não está botando distinção de cor de pele, gênero, ideia, opção sexual. Jesus está falando todo aquele. Ou seja, então é o ser humano no geral. Homem, mulher, gordo, magro, bonito, feio, alto, baixo, enfim. Porque essas coisinhas, essas picuinhazinhas, isso é coisa nossa para criar divisão entre o ser humano. Aí vem Jesus dizendo, todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Então, para você ser um excelente operador de máquina na empresa que você está trabalhando, você tem que ouvir aquele que é mais experiente que você, aprender com ele e botar em prática na máquina os ensinamentos que ele passou. Você quer ser bem-sucedido na sua vida? Ouça o que Cristo está te ensinando lá no livro de Mateus, no capítulo 5, 6 e 7 e pratique. Detalhe, todo aquele não tem distinção de cor, altura, gênero. Jesus Cristo está falando, se você ouve as minhas palavras, se você está prestando atenção no que eu estou te ensinando, eu vou te comparar ao homem prudente. Por que Jesus usou o termo homem? O termo aqui homem não está se referindo só ao sujeito do sexo masculino. Não, está falando do ser humano no geral. Tanto é, né, que no termo no grego, o termo original no grego é anthropos prônimos, que significa pessoa prudente. E a palavra pessoa abrange o ser humano, independente de gênero, masculino ou feminino. Então Jesus está falando, todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, vou assemelhar ao homem prudente. O que é o homem prudente? O homem prudente é aquela pessoa que pensa antes de agir. Não é aquela pessoa que simplesmente vai fazendo de qualquer jeito, de qualquer forma, e depois fala, vamos ver o que dá. Não, você não é um ser irracional. Você tem consciência, você é um ser inteligente. Você só precisa parar e analisar. Aí vem Cristo falando, todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Vou comparar ele ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E o que é edificar a casa sobre a rocha? A rocha é um local firme, de firmeza, de uma base de boa sustentação. Então, como que eu poderia dizer? Se você
estipular a sua vida, se você fazer dos ensinamentos de Cristo a base da sua vida, você não só vai ser uma pessoa prudente, como também vai ser muito bem sucedido. Então, meu querido, nesse devocional curtinho, eu espero que Deus fale ao seu coração, que você entenda que Cristo te chamou para uma conversa, para um relacionamento. E a palavra dele é: todo aquele, independente de quem seja, que ouve as minhas palavras e as pratica, então não basta só você ouvir, você tem que também praticar. Todo aquele que ouve e as pratica, eu vou comparar ao homem prudente, que edificou a casa sobre a rocha. Por quê? Vai chegar o dia mau, e se você não tiver uma boa base, você cai, você despenca e você morre. Então que esse devocional curtinho, que Deus venha tratar ao seu coração, assim como Ele falou no meu. Fica na paz, tenha um excelente dia, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém? Bora lá derrubar o leão de hoje. Vamos que vamos!